Paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar um versículo para a sua meditação no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 38, versículo de número 6. Então tomaram Jeremias e lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias até ele com cordas, mas o calabouço não havia água senão lama, e Jeremias se atolou-se na lama. Louvado é o nome de Jesus para sempre. A Bíblia fala que por Jeremias pregar as verdades divinas, por ele falar a verdade acerca do que ia vir sobre Israel por causa do pecado, que o pecado trouxe muita maldição para aquela cidade. E a cidade não se arrependeu do pecado. Aí Deus permitiu que o mal ele chegasse, que ele levasse os cativos. Mas antes disso, o rei que estava na época, ele, por entender que Jeremias estava contra o seu reinado, ele manda os seus criados pegarem Jeremias e colocarem ele em um calabouço. E a Bíblia diz que não tinha água no calabouço. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que havia lama e Jeremias ficou nas profundezas, melado com a lama. Então, não obstante, eu vejo muitas pessoas quando querem interferir no querer de Deus na vida de outras pessoas, irmãos. O que elas fazem é aprisioná-las e colocar em um calabouço para que a lama que elas têm seja contaminar a outra pessoa que não tem. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para a sua vida. É que eu acredito que é melhor estar melado de lama por fora do que estar melado de lama por dentro. Jeremias estava sujo por fora, mas ele estava limpo por dentro, irmãos. Louvado é o nome de Jesus para sempre. A Bíblia conta que um criado do rei de nome Ebed-Meleque, ele ouve a notícia, irmãos, que este homem de nome Jeremias está dentro do calabouço. E ele entende que se ele ficar muito tempo naquela lama, ele vai morrer, aleluia, naquele lugar. A Bíblia conta que ele entra sem autorização, sem ser apresentado na sala real, e pede autorização para tirar o profeta do atoleiro. Louvado é o nome de Jesus para sempre. E ouvindo, irmão, o rei, que Jeremias ia morrer se ficasse naquela condição por muito tempo, aleluia, ele atende o pedido daquele homem. Mas, amados irmãos, eu gostaria de poder lembrar uma coisa. Me diga qual homem na sua função pública se apresentaria a um representante local, chefe de países, correndo risco de perder o emprego, correndo risco de ser morto e correndo risco, irmãos, de perder os benefícios do próprio Estado. Mas ele disse: eu não me importo com os benefícios do Estado, eu não me importo com o meu emprego, eu não me importo até com a minha própria vida. A vida do profeta é mais valiosa do que a minha vida. Ele está pregando as verdades de Deus e eu sinto que tenho que ajudá-lo de alguma forma. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia fala que o nome dele é Ebed-Meleque, porque era de uma cidade chamada Etiópia. A Etiópia é localizada hoje, atualmente, na África. Então isso me faz entender que aquele homem, para suportar o
calor da África, a sua pele era morena. Louvado é o nome de Jesus para sempre. E a Bíblia fala, irmãos, de um grande preconceito para aqueles que têm a pele morena ou a pele negra. A pele negra é um símbolo do preconceito judaico. Mas naquele dia foi um homem de pele escura que tirou um judeu, irmãos, de um calabouço. Não obstante, por que não lembrar também de um homem de pele escura que era superintendente da rainha de Candace? Ele está no deserto caminhando para a sua cidade, e naquele dia tinha um diácono no meio do deserto esperando, porque Deus falou para ele descer de Samaria para o deserto e esperar alguém passar por lá, porque esperava o socorro de Deus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. E mais alguém da pele escura estava presente ali, representando o governo da rainha de Candace. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Pele escura. E ali ele lia as escrituras do profeta Isaías e procurava compreender se o livro de Isaías estava falando sobre ele ou estava falando de alguém que ainda viria. Está lendo dentro da carruagem, Deus manda Filipe correr e acompanhar os cavalos, e ele automaticamente acompanha os cavalos, e Filipe pergunta de fora: compreende tu que lês? De fora pergunta para quem está dentro, e quem está dentro responde para quem está fora: não, como entenderei se não tem ninguém que me explique? Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Ele entende, irmãos, que tem que abrir a porta da carruagem para Filipe sentar e explicar para ele aquilo que está lendo. Louvado é o nome de Jesus. E mais um homem de pele escura, porque também era da Etiópia, aparece na história, irmãos. Mas, não obstante, poderíamos lembrar também de um homem que está na cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que ele caminha de uma cidade chamada Cirene e está nas ruas de Jerusalém e vê alguém apanhando, sendo castigado pelos guardas pretorianos com chicotes, com vinagre, com cuspe, aleluia. E a Bíblia fala que naquele dia um homem de nome Simão Cirineu, homem também de pele escura, estava, irmãos, presente ali, vendo aquela situação. E quando ele vê aquele homem tombando com a cruz, alguém o obriga, o constrange, irmãos, a carregar a cruz. Aleluia, ele foi lá para oferecer um sacrifício pelo pecado da sua família, o pecado anual, para cobrir, porque o sacrifício antigamente não necessariamente tirava o pecado da pessoa, mas cobria, irmãos. Mas ele não sabia que estava carregando o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o nome dele era Jesus. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Imagina o corpo sangrando e Simão Cirineu com as suas vestes brancas sendo manchadas, irmãos, por o sangue daquele inocente. Aleluia. E ele pensando: eu perdi o meu sacrifício, eu perdi agora de sacrificar pela minha família agora vai ficar em pecado o ano inteiro, porque a hora do sacrifício passou. Ele não entendia que Jesus ali era o sacrifício daquele dia. A história conta que quando ele chega em casa, oh glória a Deus, ele tem um filho. Ele tem um filho, amados irmãos, de nome Rufus, Simão Cirineu. E a Bíblia fala que ele começa a falar o que aconteceu com ele quando ele ia a caminho do Gólgota.
Aí o filho pergunta ao pai: pai, o que foi que aconteceu com o Senhor? O Senhor ofereceu sacrifício, cadê a nossa parte para que a gente possa comer e participar do sacrifício? E ele chega em casa dizendo a má notícia que não conseguiu fazer o sacrifício. Aleluia. E a história conta que Rufus começa a conversar com o pai: pai, o que foi que aconteceu? Por que o Senhor está chorando? Aleluia. Aí ele começa a explicar para ele: filho, eu estava indo para a casa do sacerdote para ele aspergir o sangue sobre minhas vestes e eu ser purificado e minha família também. E você, filho, ser purificado do pecado. Mas quando estava no caminho de Jerusalém, havia um homem que estava apanhando, sendo chicoteado. Ele fala: mais, pai. Fale mais sobre este homem que estava sendo chicoteado. O pai, ele falava alguma coisa enquanto apanhava? Não, filho, ele não falava. Sim, o que mais, pai? Ele sangrava, filho, muito. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fale mais, pai, sobre este homem. Este homem, filho, ele estava apanhando, não sei o motivo, mas ele estava com uma cruz, como fosse um malfeitor. Sim, pai, fale mais e imagina agora Rufus pegando a Bíblia, ele lendo Isaías e vendo que ele foi entregue como ovelha muda ao matadouro, sofrendo sem falar nada. Aleluia, e Rufus explica para o pai: pai, você não precisa mais de sacrifício nenhum, pai, porque era ele. Ele quem, Rufus? Pai, era Jesus, pai. Ele que veio tirar o pecado do mundo. Louvado é o nome de Jesus para sempre. E um homem de pele escura foi alcançado, irmãos, pela graça, pelo poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, quando salvou o homem, aleluia, por completo, ele não salvou só o homem de pele escura, mas somente o homem de pele escura teve o privilégio de carregar a cruz que Jesus carregou quando tombou no meio do caminho. E mesmo assim, irmãos, ele não se sobrepôs, a história não sobrepôs a história do Simão Sirineu sobre a história de alguma pessoa de pele mais clara, mostrando a sua individualidade, que todo mundo é igual. Que o oleiro que fez o barro negro, o barro de pele escura, é o mesmo oleiro que fez o barro de pele vermelha, ou pele clara, porque também o vermelho é um símbolo do preconceito judaico. Porque Adão significa vermelho. Adão é o barro e o barro é vermelho. A Bíblia fala, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que Jessé tinha um filho. E Jessé tinha um filho vermelho. A Bíblia fala que ele era ruivo, um símbolo do preconceito judaico. Mas a Bíblia também conta a história de um grande homem de nome Golias, de Gate. Ele passou 40 dias ameaçando, irmãos, o povo de Deus, pensando que crente não tinha dono, irmãos. E o menino com a pele vermelha, ele chega lá e pergunta: quem é esse circunciso? Aleluia, que ameaça o povo de Deus. Passou 40 dias de manhã e de tarde, irmão, 80 vezes, durante o período de 40 dias. E ninguém se apresentou para lutar com aquele homem, porque ele era grande. Mas Davi se apresenta a ele com cajado, irmãos, de pastor, com 5 pedras e uma funda. E a Bíblia diz que naquele dia Golias caiu por terra. E Deus entregou Golias na mão de alguém que tinha pele vermelha. Louvado é o nome de Jesus para sempre. A pele negra e a pele vermelhas tem um valor importante para Deus. É a mesma importância que tem para uma pessoa de pele clara. Deus ama tanto o vermelho que o nosso sangue, denominado plasma, é vermelho. Deus ama tanto a cor vermelha que o nosso coração, ele é vermelho. Mas Isaías disse que ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como escarlates, o Senhor tinha capacidade para purificar, irmãos. Louvado é o nome de Jesus.
Deus, ele ama a pele escura. Deus, ele ama a pele vermelha. Não há, irmãos, diferença. A mesma coisa eu digo para os irmãos, para os judeus e samaritanos. O judeu nunca vai ser melhor que o samaritano. E o samaritano nunca vai ser melhor que o judeu. Somos todos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Deus abençoe a tua vida. E entenda, Deus ama o de pele escura. Deus ama o de pele vermelha. Deus ama o de pele clara, porque todo o vaso, todo o barro, foi Deus que formou ele. Louvado é o nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço no coração. Deus abençoe a tua vida.